Confiança. E nessa noite eu quero falar de Jesus. E eu coloquei um tema: Jesus ficou indignado. E alguém pode dizer, mas Jesus indignado, irmão? Sim, ficou indignado. Ele ficou indignado com um povo, uma multidão que não criam nele. A base do que eu estou falando está no capítulo 11 ainda de Mateus. Nós estamos numa sequência aí, capítulo 11 de Mateus, versículos 19 ao 30. Eu tentei aqui fazer um resumo, logo eu não vou ler os textos, porque são muitos versículos, eu não vou ficar lendo. Mas você leia em casa. Eu aqui vou expor o resumo do resumo, tá bom? Eu fiz um resumo aqui e vou resumidamente falar do contexto, do que deixou Jesus indignado. Ele ficou tão indignado que ele começou a denunciar, a declarar na cara daquela multidão o problema deles. Olha só. E ele diz o seguinte: vocês de Corazim, vocês de Betsaida, aquelas cidades, duas cidades que ele fez muitos milagres, curou cegos, curou o homem da mão mirrada, enfim, ele fez vários milagres. Também diz que ele libertou pessoas de vários gênios ruins. Você vai ler aí na sua Bíblia e vai estar, libertou vários de espíritos malignos. Nada mais é do que gênios ruins, pessoas que não sabiam se controlar, que não tinham domínio próprio, pessoas que tinham histeria. Entendeu? Alguns em suas histerias gritavam, esperneavam, enfim, causavam grande perturbação entre o povo e em casa. Alguns tinham esquizofrenia. Claro que eles lá não sabiam o que era esquizofrenia. Logo, está endemoniado. Era o que eles falavam. Só que também a palavra endemoniado não é tão como nós pensamos. Eu já expliquei para vocês. Daimon é um gênio. Gênio bom ou mau. Um sujeito pode ter um bom gênio. Entendeu? É fácil de lidar, é fácil de conversar, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de pensamentos bons, tal, bons daimons, bons gênios. E pode também ser um mau daimon, ou um gênio ruim, irritadiço, iracundo, entendeu? Pessoas que não têm temperamento bom, pessoas que por qualquer coisa querem brigar, que agridem, que xingam. Está cheio disso. Mas Jesus sabia lidar com todas essas pessoas e ele conseguia fazer o de mau gênio se acalmar. Ele conseguia fazer um trabalho interessante com cada pessoa. Ele tinha uma leitura psicológica extraordinária. Olhava olho no olho e com palavras de vida, palavras boas, ele conseguia, entende, levar as pessoas a uma outra condição de vida, a mudarem de vida. Mudar no sentido, não eram pessoas ruins, eram pessoas que estavam dominadas por maus gênios. E ele então orientava, e aqueles que acatavam eram livres daqueles maus gênios. É como mais ou menos, tu não precisa ser assim. Eu lembro de uma mulher. Eu estava ensinando em um templo da Assembleia de Deus, tinha uma multidão, e uma mulher veio andando com a cabeça no chão e o calcanhar. Ela fez uma ponte entre o calcanhar e a cabeça. E aos gritos, ela veio pelo corredor, tipo uma cobra,
E já vários obreiros correram e disseram: está endemoniada. Está endemoniada. E eu disse: irmãos, deixe ela. E ela veio daquele jeito, veio até lá, onde está o púlpito é isso aqui, tem o estrado, né? Está ali, o estrado, no palanque. E ela veio e encostou ali no palanque, e eu continuei falando, e fui ensinando. E os irmãos ficaram apavorados, na Assembleia tem isso, tem os diáconos e presbíteros que queriam sair dali e vir para expulsar o demônio, e eu não me mexi, eu continuei ensinando. No final eu passei mas eu tinha em mente o seguinte: quando terminar a reunião, ela vai se levantar sozinha e vai embora. Ela não vai dormir aqui. Olha só. Acontece que o líder da congregação achou que eu estava com medo. Porque para ele, se tu não avança em alguém histérico, se tu não agarra alguém que está no chão, parece que tu estás com medo do demônio. Daí demônio, na cabeça deles, o demônio místico. Aquele que eles pintam de chifre, rabo de cavalo, pata de vaca, entendeu? Eles achando que eu achava que ali tinha, mas eu já estava desmistificado. E sabia o que estava acontecendo. Eu sabia. Eles não. E aí ele chama 4 obreiros para cá e manda vir também. E olha para trás para mim: irmão Adilson, agora vai ali e expulsa. Eu disse: tá bom. Desci, fui lá na frente, os 4 obreiros vieram, e eu disse: pode deixar. Dobrei os meus joelhos, fui perto do ouvido dela, que estava ali agora, imóvel ali, e eu disse assim: como é o teu nome? E ela disse: Maria Aparecida. Eu disse: ô Maria, eles vão fazer uma oração agora, e quando eles começar a orar, eu vou te dar a mão e tu fica em pé, para tu não passar vergonha aqui, porque senão vai acabar essa reunião, e eles, além de judiar de ti, porque eles vão te dar com a Bíblia no corpo, eles vão te dar tapa, eles vão, porque, sai demônio, tapa, sai demônio, Bíblia, e machuca a pessoa, machuca. Eu disse: eu não quero que tu passe por isso, olha só, tua situação já está ruim. Eu falando ali com eles pensando que eu estou orando, eu estou de costa para lá, né? Eles estão pensando que eu estou fazendo uma oração forte, como dizem aí, né? Não sei se tem oração fraca. Aí então eu disse: então quando começou aquele fervor, né? Sai Satanás, aquela coisa pentecostal lá, eu dei a mão para Maria, a Maria já veio, e eu coloquei ela em pé, ajudei ela a ficar em pé, abracei ela, e eu disse assim: Maria, não faz mais isso. Olha só, a tua roupa está toda suja, você saiu de casa com a roupa toda suja, limpinha, e agora está com a roupa toda suja, de rolar aqui no chão, e as pessoas vão te machucar dentro de igrejas quando você fazer assim. Não faz mais isso, você não precisa fazer isso. Quantos demônios eu expulsei? Nenhum. Aí veio uma irmã que o Charles conhece muito bem, uma polvorosa lá, entende? Irmão, ela é lá do Gravatal, ela corta a mangueira do gás, ela faz isso e aquilo, nós já estamos em oração e jejum, faz 30 dias para Jesus libertar essa mulher desse demônio aí, tem uma legião, irmão. Eu disse: ah, tá. Eu disse: irmã, ela não tem demônio nenhum. Para que eu disse isso? Quase quem ficou endemoniada foi a tal da missionária. Porque eles não entendem nada. Eles lêem a Bíblia e transferem as palavras sem entendimento, sem compreender o que está ocorrendo. Eles não têm discernimento do que lê. Eles não sabem o que estava acontecendo, eles se perdem. Eles lêem a Bíblia como se a Bíblia fosse escrita hoje, como se a linguagem bíblica fosse a linguagem de hoje. Ora, a Bíblia tem, eu estou falando da parte do Novo Testamento, tem 2000 anos.
Elas são palavras que foram faladas há 2000 anos, para uma cultura que não é a nossa, uma cultura oriental, para um povo que não é nós, que estava dentro de uma outra condição de vida, de uma outra visão, um povo que não conhecia ciência, não tinha nem médico, não existia. Você sabia disso? Ah, mas o Lucas era médico. Sabe como é que eles eram chamados? De barbeiros. Você sabia? Eram chamados de barbeiros, aqueles que exerciam a medicina. A palavra médico está ali hoje porque está na linguagem atualizada. Não tem nada a ver. Então, quando Jesus chega, essa explicação é para você entender o que houve lá. Jesus ajudou pessoas como eu ajudei a Maria Aparecida. E não foi a única. Gui me acompanhou em várias reuniões em que ajudei muita gente nesse sentido. Não estou aqui testificando para dizer que eu sou um bom moço e que tenho uma santidade elevada. Não, não. Pelo contrário, eu estou desfazendo a ideia. Fomos em União da Vitória, tinha uma mulher, acho que eu já falei aqui, que estava há meses trancada dentro de um quarto, igual um bicho, e era tratada por debaixo da porta. Ela tinha um buraco embaixo da porta, igual se trata um cachorro, ela era tratada. Vários pastores foram lá expulsar demônio, nenhum conseguiu expulsar demônio. Mas o discernimento que nós temos da parte de Deus, às vezes ele vem por uma palavra. Você sabia? Por uma palavra. Uma palavra me fez discernir que aquela mulher não tinha espírito maligno nenhum. Quando o obreiro, esposo dela, um obreiro, diácono da igreja, chegou para mim e disse assim: irmão, a minha mulher está moribunda em casa, meus filhos, um de 7 e outro de 5, não consegue mais ver a mãe, chegar perto da mãe, tem medo da mãe. E ela está assim, contou toda a história para mim. Mas uma palavra fez eu entender que a mulher não tinha demônio. Já foram vários pastores na minha casa. Já foram vários pastores na minha casa. Nenhum conseguiu expulsar o demônio que está nela. Na hora, eu entendi, essa mulher não tem demônio. É impossível que os vários pastores que foram lá não eram iguais a eu. Eu não me senti maior do que eles, nem superior a eles, eu só entendi uma coisa: falta conhecimento para eles. Eu disse: traz a tua mulher. O grupo Shalom estava cantando lá. Eu digo: traz a tua mulher amanhã à noite. Ah, perdão, amanhã pela manhã, era uma reunião domingo de manhã. Nós tínhamos pregado na sexta, no sábado, e eu disse: traga amanhã de manhã. Ele disse assim: não dá para trazer ela. Eu disse: por quê? Ela vai quebrar isso tudo aqui, ó. Eu disse: não vai não, traz ela. Botaram a mulher dentro de uma Kombi, trouxeram, e eu pedi que a levassem, era o pastor Mitanque, que estava atendendo a União da Vitória, e eu disse: pastor, me empresta o teu escritório? Ele disse: sim. Eu disse: conduz ela até ali, ó. Eu entrei no escritório do pastor, pedi para o esposo ficar do lado de fora e soltar ela. Ele disse: meu Deus, irmão, tu tens essa coragem? Eu disse: não, está tudo bem. Perguntei o nome dela. E ela não olhava para cima. O cabelo, assim, nunca foi penteado durante 7 meses. Não tomava banho. Era igual um animal olhar para aquela mulher. Deus sabe todas as coisas. Eu não vim aqui para contar isso, não está dentro dos meus bolsos, nada. Deus sabe por quê. E eu olhei para ela e disse assim: eu sei qual é o teu problema. Quando eu disse eu sei qual é o teu problema, ela olhou para mim. Ela que não olhava para as pessoas. Olhou para mim. Eu disse: tu fica tranquila. Eu sei o que houve contigo. Claro que eu sabia o que o marido me contou. Tudo começou com uma campanha de jejum e oração.
Eles começaram uma campanha de jejum e oração que durou uma semana, na casa deles. E após uma semana de jejum e oração, ela profetizou para uma pessoa, um obreiro. E o obreiro disse que ela tinha um demônio, por isso que ela estava profetizando. Ela, fraca de mente, após uma semana de jejum e oração, fraca de mente, ouvindo a voz daquele diabo, que o diabo era o obreiro. Vocês estão me entendendo? Não. Não era um ser espiritual, era o obreiro, que não soube lidar, que tratou mal, que não soube ter tato para conduzir aquela situação, e disse que ela estava possuída. A partir daquele dia, a mulher não prestou mais, ficou traumatizada e travada no seu entendimento em uma profunda angústia em saber que orando e jejuando estava endemoniada. Segundo a palavra do obreiro. Quando eu retirei essa palavra e eu disse para ela que o obreiro é que estava errado, a mulher mudou de cor. Começou a chorar, chorar e chorar. Vou resumir toda a história. Foi para casa, cuidaram dela, se banhou, vestiram ela, e eu pedi que ela viesse com os filhinhos à noite. Entrou o marido, os filhos longe. O marido e ela entraram na igreja no domingo à noite. Os obreiros que estavam atrás, vocês conhecem a Assembleia de Deus, né? Atrás da gente fica uma congregação inteira. Às vezes tem mais ali atrás do que aqui na frente, entendeu? E imagina, numa festa da igreja, estava lotado aquilo lá. Os obreiros, quando viram ele entrando com ela, já se levantaram e queriam ir em direção a ela. Eu pedi licença ao pastor Mitan, que disse: pastor Mitan, não deixa. Ele olhou para mim: não, vocês tudo ficam aqui. Aí um daqueles disse: irmão, ela faz um alvoroço, o irmão não conhece. Disse: não, aqui não vai fazer hoje. E eu pedi licença ao pastor Mitan, que peguei o microfone, Gilson, Rogério de Shalom, todos eles estavam lá. E eu pedi licença, o pastor Mitan que me deu o microfone, e eu disse: irmãos, não está na hora da pregação ainda, mas essa irmã, ela está aqui a meu convite. Essa irmã aqui, ela é diferente. As criancinhas dela hoje vão sair daqui andando com ela, abraçada com ela. Essa irmã é uma bênção. E fortaleci o psicológico da irmã. Sabe o que aconteceu? Tudo o que eu falei. Ah, mas o irmão Adilson tem uma unção, é quase Jesus. Mentira tua, eu sou igualzinho tu, entendeu? Só que eu deixei o conhecimento tomar conta da minha mente, e eu adquiri e fui buscar a sabedoria. Você está entendendo? Eu parei de ouvir gente que não sabe o que fala. Eu parei de achar engraçadinho quando o pastor vem para cá e pula, sapateia e fala língua estranha e diz um monte de besterol, e os irmãos vão para casa dizendo: o culto foi mal, apanhamos, irmão, apanhamos. Eu não sou masoquista, eu não gosto de apanhar. Mas a crentalhada por aí gosta de apanhar com as palavras. Acho que é uma coisa linda. O nosso pastor hoje, olha, estava ungido, mas deu cada paulada em nós. Eu digo: ô tolo. Entendeu? Eu parei de gostar disso, eu não gosto mais disso. Eu gosto de Jesus, da sua simplicidade, da sua verdade, da sua sinceridade, da sua humildade, da sua grandiosidade, da sua magnificência. Eu gosto de Jesus. Eu aprendo com Ele todo dia. Todos os dias eu aprendo com Jesus. Leio e releio cada palavra do Evangelho. Eu estou passando aqui com vocês uma releitura minha dos Evangelhos. Eu trago aqui para vocês o que eu experimento lá em casa. Entendeu? É uma releitura dos Evangelhos que eu estou passando. Já desmistificado, já desteologizado, também totalmente dessistematizado. Eu não passo sistemas para vocês, nem dogmas.
Não passo para vocês nenhum misticismo. Eu ensino vocês que se vocês fazerem as coisas certas, a vida vai ser uma bênção para vocês. É isso que eu ensino. Eu não venho aqui dizer para vocês, olha, Jesus vai fazer tu prosperar, irmão. Não, tu só prospera se tu aprender a fazer conta, se tu trabalhar e se tu for uma pessoa sábia na vida. Senão não tem Jesus que faça tu prosperar. Ô, irmão, mas então tu não crê que Jesus pega nós e dá um empurrãozinho aí? Não tem não, não tem não. E é Ele que ensina isso, entendeu? Torceram as Escrituras e nos ensinaram outra coisa. Eu estou dizendo, Jesus ensina isso. Ele fala sobre bons administradores e maus administradores. Jesus ensinou que até para construir tu tens que fazer conta antes. Eu aprendi com ele. Entendeu? Primeiro tu faz a conta, se tu tem com que começar e acabar. Entende? Senão tu começa uma construção de 1 milhão com 100 mil. Tu enterra os 100 mil todinho na fundação e ainda não acaba. E sabe o que acontece? Tu fica 20 anos, 30 anos passando por aquela fundação. Puxa, botei 100 mil aí. Ai, seu tanso. Não sabe fazer conta, começa e não acaba. Perde dinheiro. Está entendendo? E pode orar, mas pode orar. Pode subir o monte. Pode patinar subindo a montanha e dizendo, Deus me ajuda. Eu te dei uma mente aí, Deus não vai chamar de burro, né? Eu estava com vontade de chamar, mas Deus não ia chamar de burro, porque Ele ia estragar o animalzinho, né? Ele não ia chamar porque ia entristecer o bichinho, entende? Usa essa mente e faz cálculos. Você está me entendendo? Mas eu também já fui ignorante. Eu também já fui aluno. Você já sabe o que é aluno, né? Eu expliquei aqui. Eu também já fui aluno, sem luz. Aluno é sem luz. Entendeu? Mas agora eu sou iluminado. Eu aprendi. Então, aprenda, não deixe ninguém te enganar. Ora, Jesus ensinava a todos eles, e após ensinar, Ele operava sinais. E eles não acreditavam no que Ele falava. É o que diz o capítulo 11. Ao ponto de então Jesus chegar e dizer para eles, olha, ai de ti Corazim, ou moradores de Corazim, ai de ti moradores de Betsaida. Por quê? Porque se em Tiro, cidade pagã, e Sidom, povos pagãos da Fenícia, entre eles, que foram destruídos, se entre eles, disse Jesus, eu fizesse os sinais que eu fiz aqui, eles ainda estariam salvos. Eles ainda estariam aqui, não tinham sido destruídos. Por quê? Jesus disse que eles foram julgados pelo Criador, eram bárbaros, pessoas más, e foram liquidados em seu tempo, cortados, de repente. E Jesus disse, porque eles tiveram que acreditar numa palavra. Mas vocês receberam a palavra com sinais, com maravilhas que Ele operou entre eles. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês são o povo que dizem servir a Deus, que andam com Bíblia na mão, que testemunham milagres, e vocês não confiam em mim. Vocês não confiam em mim. Você entende o que é isso? Eu amo Jesus. Oh, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Mas não confia coisa nenhuma. Na primeira intempérie, no primeiro choque da vida, na primeira batalha, na primeira frustração, na primeira decepção, no primeiro impacto, já ficam tudo ruim,
desanimados, para baixo. Os crentes. Os crentes. Você entende? Aí Jesus diz: sai de vocês. A fé que vocês dizem ter em mim não vale nada. Não serve para nada. E ele continua: o povo religioso de Cafarnaum acha que irá para o céu. É o resumo de lá, tá? Acha que irá para o céu. Eu digo: irão às profundezas da sepultura. Você vai estar lendo ali as profundezas do inferno. Inferno ali é a tradução da palavra grega Hades, ou Seol. Seol é sepultura, Hades é a região dos mortos, que também é sepultura. Você está me entendendo? Ele não está falando de inferno nenhum. Inferno foi a Igreja Católica que criou e botou em latim primeiro e depois a tradução para o português, que tem aí, e assustou todo mundo com esse inferno aí, entende? Que as pessoas passaram a servir a Deus com medo do inferno, não por amor a Deus. Passaram a frequentar a igreja com medo do inferno, dos demônios, né? Tem uns que até fizeram que o diabo lá vai pegar, botar a pessoa a rolar num espeto, igual um porco no rolete, entendeu? Ora, se a própria Escritura, olha o erro, se a própria Escritura diz assim: o inferno, na tradução portuguesa, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e seus mensageiros. Anjos você lê, entendeu? Vamos desmistificar. A sepultura, o Hades, o lixão, foi preparado para todo adversário de Deus e todos os mensageiros desse adversário. Não é de um místico. Qualquer pessoa que se for colocar contra Deus vai ser aniquilada, vai se acabar. O profeta já lá atrás disse: olha, ele é uma rocha e todo aquele que esbarrar nela será esmiuçado. Já acabou. Nós só temos uma saída: ou nós nos conectamos e ficamos confiantes em Deus e recebemos como prêmio, galardão que você lê na Bíblia, recebemos como prêmio a vida eterna. Vida eterna. Deus não vai eternizar adversário dele. Deus não vai eternizar desobediente. Deus não é sem sabedoria, ele é a fonte da sabedoria. Ele vai eternizar quem confia nele, quem espera nele, quem ama ele, quem por amá-lo o obedece. Esses serão eternizados. Como é que está escrito? O salário do erro, você lê pecado lá, o salário do erro, da vida errada, da vida torta, da vida ruim. O salário do erro é a morte. A morte em todos os aspectos. Aqui nós precisaríamos de muito tempo para filosofar sobre morte. Porque morte não é só o tombar do nosso corpo. A morte tem vários aspectos. Tem amizade que morre, tem casamento que morre, não é assim? Tem esperança que morre. Agora você pega essa visão, só estou dando uma pitadinha aqui, entendeu? Pega essa visão de morte em todos os aspectos e transforma no texto que o apóstolo está escrevendo sob sua inspiração. Quando ele diz: o salário do erro é a morte. Por errar, alguns perderam o seu casamento, mesmo amando a pessoa. Tiveram maridos que amaram suas esposas, mas amaram profundamente. Eu conheci homens que amaram a sua esposa de tal maneira que quando a perderam também a vida deles não prestaram mais. Alguns se suicidaram. Alguns caíram em uma depressão tão profunda, mas tão profunda, que morreram. Você entende do que eu estou falando? Eles a amavam de verdade, mas cometeram um erro. E elas não o perdoaram. Você está entendendo? De
Esaú, está escrito que ele buscou um lugar de arrependimento com lágrimas, mas mesmo arrependido e chorando, não achou lugar de arrependimento. Tem algumas pessoas que, apesar de chorar, de estar aos prantos, não conseguem reverter a situação do erro. Isso significa que morreu aquela relação. Eu estou aqui apresentando um caso, você vai ampliando aí. Pensa em quantas coisas morrem. Tem cara que morreu a sua fonte de recurso porque ele cometeu um erro. Foi desonesto um dia. Não é um homem desonesto. Ele cometeu uma desonestidade. E foi suficiente para não servir mais. Você está me entendendo? Então, é neste aspecto que o apóstolo diz, olha, o salário do erro é a morte. Todo erro leva à morte. Se não a morte física, mas a morte das interações, das relações. Você entende? Mas o dom gratuito de Deus, dom é presente, dádiva. Mas o presente, a dádiva gratuita, pela qual você não paga nada, não tem preço a pagar. Até porque você e eu não teríamos recursos para pagar. Entendeu? Quanto é que vale uma alma? Qual de nós poderia pagar por uma alma? Ninguém. O ouro do mundo inteiro não paga o resgate de uma alma. Não é verdade? Mas o dom gratuito, o presente, a dádiva divina é vida eterna. Deus dá de presente a eternização para quem nele confia. Ora, Jesus diz, vocês de Corazim, vocês, enfim, das cidades que aqui citei, vocês não confiam em mim. Porém, os de Tiro e Sidão, os pagãos, e isso é interessante, porque muitas vezes dentro da igreja falta fé, e fora da igreja está sobrando fé. Você sabia disso? Muitas vezes nos reunimos e há uma incredulidade, não é bem assim, não é bem desse jeito, não é daquela forma, não é e aí lá fora tem um que se julga pecador, e aqueles que estão dentro da igreja muitas vezes se julgam muito santo, são perfeitos, né? E aí eles dizem, olha, eu sou errado, a minha vida não é fácil, estou todo errado, mas Deus tem misericórdia de mim. Ele acaba confiando que Deus pode ter misericórdia dele. E sabe o que acontece? Ele muda de vida, se transforma, porque há mais confiança nele do que naqueles que estão na igreja. Eu citei aqui, há dias atrás, o caso de Nazaré. Em Nazaré ele não pôde fazer milagres. Não pôde, porque os seus irmãos não criam nele, não confiavam nele. Então ele não pode fazer milagre lá. Mas ele vai para as cercanias de Tiro e Sidom e liberta a filha da Cirofenícia. Entendeu? Que estava lá em Sidom e procurou por ele. E pediu ajuda para ele. Ele disse, a minha filha está mal lá em casa. E ele disse, seja feito como tu deseja. E qual era o desejo dele? Ela vibrando ali, vibrando. Meu desejo é que a minha filha melhore. Meu desejo é que a minha filha melhore. Jesus falou que o meu desejo vai se cumprir. Jesus falou que vai ser como eu creio. Jesus disse que se eu ficar confiante, ainda que os meus olhos vejam a ruína, todavia o meu coração enxergará a bênção. E foi para casa desse jeito. Quando chegou em casa, a filha estava boa. Vocês têm ouvido eu falar de energia positiva, de energia em vibração, de unificação energética, onde cada um de nós se une num só pensamento e transfere
uma carga de desejo de coisa boa para o outro, e o outro é abençoado. Você está entendendo? Aprendemos a orar, Senhor, meu Deus, Pai, e chora, e faz um alvoroço e não confia. E não confia. 30 Ave Maria, entende? 30, mais 50 Pai Nosso, dá a volta no coisa ali no rosário, né? Todinho. Mas não confia. De que vale isso? Isso é ritualismo. Isso é seguir dogmas. Isso não leva a lugar nenhum. Aí chega um capitão de Cafarnaum que simplesmente olha e diz: Senhor, quero tua ajuda, o meu criado está enfermo, moribundo lá em casa. E Jesus disse: pode deixar que eu vou lá, vou ajudar ele. Ele disse: não, tu não precisa nem sair daqui. Eu confio tanto em ti, que se tu disser uma palavra, o meu criado vai ficar curado lá em casa. E Jesus disse: oh, que grande fé é a tua! Nem mesmo entre os crentes, nem mesmo em Israel, eu achei uma fé tão nobre, tão grande, tão extraordinária. Vai e seja feito como tu disseste. Lá foi o homem embora e o criado estava bom. Nós precisamos falar mais palavras de confiança do que orar. Você sabia? Você sabia? Tem gente que está orando há 10 anos pela mesma coisa, mas não confia. O dia que confiar, não vai nem orar. Meu Deus, essa não era a mensagem. Agora eu vou encerrar aqui e nem vou continuar, tá? A mensagem era a indignação de Jesus. Jesus está indignado. Leia o capítulo 11. Leia lá em casa. Jesus está indignado. Entendeu? Está revoltado. Entende? E a pergunta é: por que tu está revoltado, Jesus? O que tu está nervoso? Jesus nervoso? Tá. Porque tem gente que deixa Jesus nervoso. Não pode, irmãos. Deixa. Entendeu? Estava indignado, lançou na cara, disse: seus incrédulos, vocês não sabem nada, entendeu? Esse Jesus, o que revolta ele é a falta de confiança. Tá? O que deixa ele indignado é essa falta de confiança. Quer ver Jesus ruim? Quer ver ele dar uma cajadada no sujeito? Você sabe o que é uma cajadada, né? O pastor tem o cajado, tem a ponta lá igual o cabinho de guarda-chuva, certo? Uma cajadada é virar o cajado, pegar pela ponta de cá e pegar o cabinho de guarda-chuva e dar na testa da ovelha. É uma cajadada. Na expressão figurativa, é pegar uma palavra e dizer: acorda! Desperta! Essa é a realidade. Se não confiamos, não adianta orar. Se orar e não confiar, não adianta anunciar o evangelho. Escuta, quando nós vamos para a Bíblia, e para encerrar, como eu disse, quando nós vamos para a Bíblia, Jesus, ele ensina assim: se disserdes a este monte, ele apontou para o monte perto dele, se disserdes a este monte, se falar para o monte, se dirigir uma palavra, se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no meio do mar. Agora vem. E não duvidar no teu coração. Leia-se. A tua consciência for plena do que estás fazendo. Tu não duvidar na tua consciência. Não houver dúvida dentro de ti. Se fará como tu dizes. Exemplo dele? Aquieta-te, vento. Acalma-te, mar. E o que aconteceu? Os ventos
pararam de soprar e o mar se acalmou. Uma palavra sem dúvida. Aí você vai me dizer assim, mas porque Jesus era Deus, e eu te digo, ele era homem. Aí tu vai dizer, não, mas era Deus aqui entre nós, e eu te digo, Deus não está entre nós também? Segundo Jesus, não tem nada a ver com ele ser Deus. Não é à toa que ele diz, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Leia o Evangelho de Lucas, o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Por que ele não diz o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus? Ele disse o Filho do Homem. Ele queria deixar claro que ele era homem como eu e tu. Carne e osso, mas que não duvidou do propósito do Pai, que não recuou diante dos desejos e vontades do Pai. É Ele, Jesus, homem, quem disse, vou ensinar vocês a orar. E quando vocês orar, vocês vão dizer assim, Filho de Deus. É assim? Foi assim que ele ensinou? É a oração, nós conhecemos como a oração do Filho de Deus. Me ajudem, eu estou errado? A oração do Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso, não é a oração do Filho de Deus. É a oração do Pai Nosso. Jesus disse, quando vocês orar, vocês vão dizer, Pai Nosso, que estais aqui na terra. Foi assim que ele ensinou? Me ajudem, faz eu lembrar. Pai Nosso que estás no céu. Jesus estava onde? Jesus estava ensinando aonde? Na terra. Então não era o Pai Nosso que estava na terra, era o Pai Nosso que estás no céu. Porque quem estava na terra era o Filho do Homem, Jesus. Você está entendendo? Então, ele vai ensinar nós a conversarmos com o Pai que está nos céus. O Filho do Homem está na matéria. O Filho da humanidade nasceu como todo outro homem. O Filho da humanidade está na terra, ensinando coisas celestiais, coisas imateriais. E ele ensina nós a falarmos com o Criador, chamando-o de Pai. O que foi uma tortura para os religiosos de sua época, ouvir aquilo. Entendeu? Foi uma tortura, porque eles nem escreviam o tetagrama que eles achavam que era o nome de Deus. Você entendeu? Eles nem escreviam. Inventaram Adonai por causa disso, Hashem por causa disso, para não falar o nome de Yahvé. Olha só, e Jesus chega e diz, não, quando vocês forem conversar, é uma doutrina, vocês entendam, o que eu estou ensinando aqui para vocês nessa casa, é diferente do que se aprende dentro da religião. Eu saí da religião, eu não quero mais saber de religião. Eu entendi que a religião não presta. Eu, Adilson, entendi que a religião não presta. Ainda que tem alguns defensores de que, não, mas faz muito bem para muita gente, eu não gosto daquele bem. Porque o bem que me envolve em mentira não é bem. Entendeu? O bem que me bota medo não é bem. O bem que às vezes não me deixa dormir à noite não é bem. Tem um monte de gente aí com medo da volta de Jesus, com medo do apocalipse acontecendo, com medo disso, daquilo, daquele outro. Ora, a grande mensagem de Jesus é não temais. O bem que eu posso fazer pela humanidade é dizer, meus irmãos, não tenham medo, confiem em Deus. Confie em Deus. Deus tem os recursos para nos guardar durante o tempo em que Ele nos queira na terra. E Ele tem os recursos para nos conduzir à eternidade quando não quiser que nós fiquemos mais aqui. E é uma realidade. Acabou. Então, Jesus fica indignado porque as pessoas que falam em Deus, que dizem ser crente em Deus, que dizem ser cheias de fé, não confiam. São mentirosas. E isso deixa ele indignado. Aí ele diz, mas vale um pagão com fé. Sem entendimento nenhum, mas tem fé. É Jesus que diz. Capítulo 11. Entendeu? Ele vai adiante e diz assim, se em Sodoma e Gomorra
Vocês sabem, as duas cidades que foram destruídas com fogo. Se em Sodoma e Gomorra, se fizesse os sinais que eu fiz aqui em ti, Cafarnaum, eles teriam se arrependido. E ainda seriam duas cidades me servindo. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que havia mais fé em Sodoma e Gomorra do que em Israel, que vendo ele fazer todas aquelas coisas, certo? Não confiavam nele. Ele disse, se lá eles tivessem tido a oportunidade de receber maravilhas, sinais, eles tinham se convertido, tinham se arrependido. Fique com isso aí. Jesus fica indignado quando o que nos ensina nós não valorizamos. Quando os seus ensinos não são levados à prática. E quando nós vamos para diante de Deus chorar as nossas mazelas e misérias por não ter feito exatamente o que Ele tinha dito para fazer. Entendeu? Quando nós queremos andar todo errado e aí apanhamos da própria vida, colhemos o que plantamos e viemos correndo para oferecer para o Senhor jejum, oferta, sacrifício, Ele fica indignado conosco. Entendeu? Não presta para Ele. Ai, irmão Adilson, mas eu conheço uma pessoa que fez um propósito, eu conheço uma montoeira. Está cheio de propósito por aí. Sabe o que falta? Obedientes, praticantes da palavra, pessoas comprometidas com Deus, pessoas que honram o nome de Deus através da sua fé. Fique com essa palavra nessa noite. Continuamos na próxima terça, se Deus quiser, e eu viver